tem muitas pessoas, principalmente essa nova turma das mulheres do resgate do feminino, eu vi que as crianças delas, elas têm muitas marcas de coisas que elas ouviram na infância. Por exemplo, você não pode rir disso, você não pode brincar com aquilo. Então, muitas mulheres, muitos homens não tiveram infância, não puderam brincar, não puderam trazer a alegria da inocência que a criança tem, né? Eu sempre falo, gente, criança, cria. Então, olha o nome, o próprio nome ele já fala muitas coisas, né? A própria criança, quando ela está dentro da gente, curada, com a alegria da criança, ela traz o riso fácil, um olhar colorido para a vida, um olhar de criatividade. Então, é muito bacana quando a gente cuida dessa criança e consegue resgatar todo esse olhar da criatividade, todo esse olhar da alegria, porque é isso que traz um bom resultado nos trabalhos que a gente vai fazendo, né? É muito importante, então, dar essa atenção para essa criança, né? Por que que tem pessoas que não conseguem, que tem essa tristeza profunda, essas marcas? Justamente porque aquela criança que ouviu do 0 aos 7 anos, ou depois mesmo, essas questões de você não pode rir com isso, você não pode brincar, foram muito reprimidas. Então, é muito comum pessoas que tiveram situações assim, elas até querem e admiram quem gosta de brincar, quem gosta de se divertir, mas dentro delas elas não conseguem. É como se tivesse um bloqueio mesmo. O que a gente tem que fazer nesses casos? Dentro de um trabalho terapêutico, um dos primeiros movimentos que a gente vai fazer é cuidar e acolher essa criança interna, para que ela entenda que aquela época onde ela foi reprimida já não é mais a época de agora. A época de agora, ela está segura, né? Porque se nós chegamos aqui nessa fase adulta, é justamente porque nós sobrevivemos a todos aqueles desafios, tristezas da época da criança. Então, quando a gente acolhe essa criança interna, acolher mesmo, gente, botar nos braços. Eu sempre trago aqui o exercício de, se você visse a sua criança chorando na sua frente, o que você faria? Se visse uma criança largada ali na minha frente chorando, eu ia abraçar, ia beijar, ia acolher. É disso que eu estou falando. Então, para você que teve essas falas, né? Você não é capaz, você não faz nada certo, você é a pior criança do mundo, enfim, a gente sabe que tem isso. Então, olha para aquela criança que escutou tudo aquilo que está ali jogada, fazendo uma bagunça tremenda, e dá um colo para ela. Dá um acalento, olha para ela no fundo dos olhos dessa criança interna. Você pode trazer o simbolismo, né? Você pode trazer uma almofada, um próprio boneco, você pode trazer uma foto sua ou um espelho e fazer esse movimento de cuidado dessa criança, né? De botar ela no colo, abraçar e dizer, tá tudo bem. Aquilo que você escutou não é mais o que você merece escutar hoje. E aí brotam sentimentos que muitas vezes a gente nem imagina do olhar para aquela criança, né? De ver aquela criança bonita, de ver aquela criança que pode rir, que pode brincar, que era criativa. Então, nesse movimento de acolhimento, de cuidado, a gente começa realmente a acessar uma parte nossa que está lá adormecida justamente pelas questões da ferida mesmo, né? Como eu já falei em outros vídeos, é como se a gente cuidasse de uma ferida aberta mesmo e a gente começasse a cuidar daquela ferida, a tratar aquela ferida para que a gente começasse de fato ter os resultados, para que ela saia daquela dor e comece a resgatar outras características positivas, então usar toda aquela experiência ao nosso favor. Quando eu fiz o primeiro encontro com a minha criança foi muito especial, assim, porque eu vi a carência daquela criança. Gente, foi um encontro profundo. Foi naquele momento que eu acolhi a minha criança que eu vi que eu e essa criança não dependia do carinho externo, que o carinho que a gente estava procurando era o carinho que a gente não estava se dando. E que por mais que aquela criança tivesse tido várias dores, várias cicatrizes, vários traumas, aquela criança me fez ser a mulher forte que eu sou hoje. A mulher realizada que eu sou hoje, que vive coisas que eu quero viver, né? Principalmente esse trabalho, dessas viagens, tudo isso que eu faço, os relacionamentos, as amizades.
eu fui trazendo aquela criança e agradecendo por ela ter passado por toda aquela dor e que mesmo assim hoje esteja muito presente na minha vida para trazer a criatividade, a alegria, a diversão. Então tem um vídeo no canal que eu falo Libertei a Minha Criança, onde eu conto um pouquinho mais sobre isso, de você poder cantar desafinado, de você poder dar risada de nada. Gente, a terapia do riso ela é maravilhosa, porque você começa a rir de uma coisa boba, aí você começa a rir do seu riso, aí você começa a rir de coisas, as pessoas que estão te vendo começam a rir, então você espalha uma frequência de alegria que é incrível. E dentro desse processo de desenvolvimento, a gente sabe que a alegria, o prazer, a diversão são as frequências mais elevadas que a gente tem, assim como o amor. Então tem muitas pessoas assim que meditam para encontrar esse lugar de amorosidade, de êxtase, mas outros lugares também proporcionam isso. A alegria de estar entre amigos, a alegria de compartilhar com um parceiro ou uma parceira que você goste, a alegria de você fazer algo que você quer fazer. Então isso são frequências extremamente altas e curativas. Então se você está aí no momento de dor, de tristeza, de depressão, procure algo que possa te tirar disso por um minuto que seja, gente. Então assim, quando eu estou sobrecarregada, cansada, eu boto um vídeo de piada ou eu vou para a rua para ver as crianças brincar ou algo que eu acho engraçado, sabe? Então essa é uma dica bem importante que eu trago para vocês, assim, o que te faz rir. Procurem momentos que você possa dar risada. Por isso que os animais também são tão grandiosos nesse processo, porque os gatinhos começam a fazer umas artes assim, umas coisas que já trazem alegria, já fazem a gente dar risada. Os cachorrinhos também. Então, além disso, o que você pode criar que vai te trazer alegria, que vai te trazer a diversão? Então, sabe, você não gosta de carnaval, mas o que pode te trazer alegria? Eu tive oportunidade de desfilar já em escola de samba aqui de Florianópolis, gente, e a energia que sobe dali, onde está todo mundo cantando, onde está todo mundo com brilho, rindo e tudo mais, é incrível. Quem não tem experiência e tem curiosidade, vale super a pena, porque é uma frequência realmente elevada, assim. Eu não gostava quando criança, eu chegava a carnaval, eu achava horrível, mas hoje eu tive a oportunidade de poder olhar com outros olhos, né, para aquela magia que é criada através de histórias e, né, fantasias. Enfim, é muita riqueza cultural que tem ali, é uma frequência realmente muito diferenciada. E quem não gosta pode procurar essa emoção, essa vibração em outras coisas, desde que você se permita. Hoje em especial estou muito triste, Aparecida, então vamos buscar o que a gente pode fazer para essa criança ficar feliz. Pensa um pouquinho, acolhe ela e vê o que ela está pedindo para você nesse momento. Às vezes é um colo, às vezes é um amor. E aí o que a Nicole falou, gente, tem vindo muito na comunidade lá da Semana do Resgate, né? Quanto que a gente cobra amor, cobra, a gente está sempre nesse processo de cobrança, a gente chama os outros de egoísta, mas a gente sempre está preocupado com a gente, com o nosso umbigo. Eu quero que a minha mãe me dê tudo, mas eu não estou preocupada se ela teve algo difícil, se ela tem dificuldade, se ela tem problema. Claro que no fundo sim, mas às vezes eu tô tão cega com a minha dor que eu não olho mais nada ao redor, sabe? E quando eu saio dessa dor e me proponho dar amor ao invés de esperar amor, realmente a vibração muda, a forma que você se relaciona muda, você com você mesmo muda. Então é uma forma bem de independência, bem de autorresponsabilidade, você se dar ou dar para alguém algo que você procura tanto. E se dar amor é muito importante, porque a gente quer que o outro nos dê carinho, nos abrace, nos beije. Mas, quantas vezes a gente faz isso, né? Você se abraça, você sabe o cheiro da sua pele, você se beija de verdade para sentir esse afeto seu com você mesmo. Então, a gente está sempre na carência e na falta e a gente atrai mais da carência e mais da falta. Por isso que esse processo de acolher essa criança, de cuidar dessa criança é tão transformador, porque você vai para essa abundância, para esse preenchimento e aí você atrai mais disso, né? Vou dar amor para a mãe que nunca fez isso.
Vanessa, se você não consegue dar para sua mãe, dá para outra pessoa, dá para você esse amor. A sua pessoa de hoje, a sua adulta de hoje, cuida da sua criança interna, entende? E aí, esquece um pouco o que você não recebeu da sua mãe, você recebeu a vida. Quanto vale a sua vida? Ah, é impagável a vida, beleza, mas você está cobrando mais, você quer aumentar a sua dívida. Como é que paga essa dívida? Vivendo plenamente com tudo que você recebeu. Então, cara, recebemos uma inteligência, recebemos vários recursos, vários potenciais, e vai ficar usando só a dor contra você, sabe? Vamos usar o que a gente tem de melhor pra gente, para as pessoas, para ser contribuição, porque é assim que a gente paga o que a gente recebeu, que é vida. E não é pagar de pagar na mesma moeda, é de pagar de honrar, de gratidão. Eu recebi tudo isso, então eu achei que esses pais me deviam coisas e na verdade eu que devo, eu devo gratidão pela vida. A gente quer viver amor, mas está vibrando ainda raiva, revolta, não perdão assim mesmo. E na verdade, quando a gente entende que a gente recebeu a vida que é impagável, a gente entende que não precisa perdoar ninguém. A gente tem que se perdoar por ter cobrado tanto tempo algo que muitas vezes a pessoa nem pode nos dar pelos motivos dela. Você precisa aceitar? Não, mas entende e respeita e faz por você. Eu não acredito que a frequência alta do carnaval. Já pulei por muitos anos. Hoje eu vejo um lugar densa, energia, bebida. Sim, tem muito disso. Sinara, tem muito disso, né? O carnaval também tem isso. Vocês entendem que tudo tem as polaridades? Tem a frequência elevada, vibrações da alegria, da risada, e tem a frequência densa. Tem gente que, além disso, vai querer escolher outras coisas. A pessoa que precisa da droga, da bebida, de tudo mais, ela está tentando tapar algo interno que muitas vezes ela não está dando conta, né? Tem dores ali. Mas quando você está bem com você mesmo, quando você entende sobre as suas escolhas, o que você pode e o que você não precisa escolher, você pode aproveitar o melhor de cada coisa. Tem o lado que a gente julga belo e tem o lado que a gente não julga belo. Mas tudo faz parte. Aqui é tudo dual, é sombra e luz o tempo todo. Então não dá para se cobrar para que seja 100%. Mas quando você está bem com você mesmo, você consegue aproveitar o melhor de cada coisa. Você não precisa entrar nessa frequência de julgamento. Ah, porque o outro faz isso. Gente, é a escolha dele. O que eu faço para mim? Enquanto eu estou falando do outro, muitas vezes eu esqueço de olhar o que eu estou fazendo. Então eu fico julgando algo que de forma diferente eu faço igual. Então eu vou julgar aquela pessoa, eu vou me dopar de remédio ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, aprendam a integrar essas polaridades e ter consciência das escolhas de vocês. Esse é o objetivo do autoconhecimento, da expansão de consciência, de ressignificar toda essa relação com a mãe. Quando você cuida dessa criança, quando você cuida de todas essas questões internas que a gente tenta suprir, às vezes, na inconsciência e a colheita não é bacana, mas quando você olha, começa a trazer a consciência, saber por que você escolhe tudo aquilo que você escolhe e você começa a escolher plantar diferente para colher diferente, você começa a ter gratidão por toda a história que você viveu, a mesma história de dor. E aí você vai ressignificando a sua história. Era uma dor e que virou uma bênção, né? Quem assiste lá no YouTube sabe da minha história. Eu passei muita dor de criança, muitas questões que muitas mulheres aqui passaram, né? De agressividade, enfim. Quem quiser tem um vídeo lá no YouTube para vocês acompanharem sobre a minha história e por que eu falo de tudo isso, principalmente sobre por que ressignificar a relação com a sua mãe. E hoje eu sou muito grata por ter dado conta de viver tudo que eu vivi, porque lá eu descobri a minha força, eu descobri potenciais que eu nem imaginava. E que se eu tivesse recebido tudo o que eu queria, o calor, o colinho, o quentinho, tudo o que eu queria, eu nunca teria acessado. Então, usar a sua história ao seu favor é uma forma de ressignificar a sua história. E por que mãe e pai? Porque tudo começa em mãe e pai, né? Então, na constelação a gente vê, eu tô com um problema no relacionamento, acaba esbarrando em mãe e pai, na dor da criança e tudo mais. Eu tô com um problema no meu trabalho, acaba esbarrando em mãe e pai, na criança e tudo mais.
Então são coisas bem importantes assim que eu trago justamente para que vocês tragam mais consciência. Precisa concordar? Não, gente, mas assim, como seria começar a escutar, a ver, perceber as coisas sem tanto julgamento? Será que não abriria um pouco mais as percepções e te traria uma leveza ou experiências que vão te levar para um outro lugar? Então pensa bem nisso, porque às vezes a gente está tão na defesa, tão com medo, tão na discordância, no não, né? Que a gente acaba julgando, não falou uma coisa que eu queria, já não quero mais saber e tudo mais. E aí quem perde uma experiência muito maior é você, né? Então quem se abre, se permite, consegue ter avanços, assim, um passinho de cada vez. A gente vê pelos depoimentos das mulheres que passam pela Semana do Resgate Feminino, vê pelas mulheres que passam pelo programa do Resgate do Feminino. Então, se não fosse útil, né, tivesse realmente uma forma de ressignificar tudo isso e não der certo, a gente não teria tantos resultados maravilhosos. Então, eu sou muito grata a quem se permite. A Mari é uma mulher que está sempre acompanhando e ela veio falar do aniversário dela, que foi uma alegria incrível, assim, que ela nunca tinha tido antes. Então, só o fato de a gente saber de tudo isso motiva ainda mais, inspira ainda mais para estar aqui compartilhando, né, toda a minha história, todos os aprendizados que eu fiz através das formações e tudo mais. Por que eu faço isso? Porque eu sei que as pessoas vão estar mais curadas, mais realizadas. Isso vai impactar no mundo melhor também. Não adianta só ficar julgando que as coisas não estão boas, né? A gente tem que fazer algo diferente para realmente ficar bom. Minha mãe sempre me provoca, me desmerece. Eu sempre procuro as situações para me provar. Cresci ela falando que não sirvo, não gosta de mim. Então, Joelma, ela deve ter falado isso por várias questões internas dela com ela mesma. A criança dela deve estar muito ferida. Olha para a relação da mãe, do pai dela e deixa ela um pouco de lado. Bota essa criança que escutou tudo isso na tua frente e você cuida dessa criança, Joelma. Tenha essa experiência, se permita para ver o que você sente. Uma coisa é vocês falar e tentar entender pela mente, outra coisa é vocês se permitirem irem para a prática, sabe? Fazer esse carinho, fazer esse aconchego, esse olhar que a gente foge porque a gente está procurando um monte de coisa externa. Ouço muito falar assim, Fran, eu tenho um amor incondicional pelo meu filho, mas ele faz tal coisas que eu não gosto. Gente, é incondicional, é sem condição, então ele faz as coisas que ele acha que ele tem que fazer. Se você gosta ou não gosta é uma questão sua. Essa questão do incondicional é quando você tem amor por tudo e por todos exatamente do jeito que a pessoa é. Fran, aquela pessoa matou, roubou, claro que é horrível, mas ela também é uma pessoa se experimentando lá, assim como eu, assim como você, assim como todo mundo. Então isso é incondicional, ela mostrou o pior dela lá. E mesmo assim eu deixo ela com o que é dela e com os aprendizados dela, com a colheita dela. Eu não vou ser o juiz para dizer se é certo, se é errado e tudo mais. Ela sabe o que ela vai colher com essa plantação. Então isso começa a ser incondicional, quando você se desprende dos conceitos, dos ideais. Então a gente, como criança interna, nós temos um amor incondicional por a nossa mãe, pelo nosso pai. É um amor pela vida que a gente recebeu. Por isso que sofre tanto o fato de a gente não ter recebido o que a gente queria tanto. Senão não faria diferença, senão nem doeria, senão seria indiferente mesmo, né? Quando você está curada, a pessoa vem e fala, você é burra, mas você sabe que você não é burra, então aquilo nem dói para você. Mas quando está identificado, quando você duvida que você não é burra, aquilo dói. E é a mesma coisa o amor. Quando você ama demais, você diz que odeia, mas você está incomodado, porque aquilo realmente faz diferença para você. Como faz para fazer terapia individual? Nicole, meu amor, tem que chamar no privado, tá? E aí a gente conversa. Sentimento de raiva, posse, controle da situação. Tem qual significado? A gente tem raiva e controle por causa do medo. Quando a gente tem medo de algo não acontecer do jeito que a gente faz, ou de a gente não se sentir amada, reconhecida, a gente começa a ter raiva, a gente começa a ter essa necessidade de posse para se provar,
Mas quando a gente entende que o outro ele faz o melhor dele, se isso nos fere, é problema nosso, e a gente começa a resolver isso internamente, a gente pode usar as raivas, né? Esse calor, esse fogo que vem interno, ao nosso favor. A raiva, ela vem assim, quando eu não entendo alguma coisa, dá aquela raiva, por que a pessoa está reagindo assim, né? Eu vou acolher, por que isso está me incomodando? Onde me ressoa? E aí, nesses momentos, eu gosto de fazer tudo que eu tenho pendente. Às vezes é um trabalho que eu estou me enrolando para fazer, ou seja, limpar a casa. Você limpar a casa com aquela raiva, tipo, é uma força que vem e tal. Então, você pode usar tudo que a gente chama de ruim a nosso favor. A raiva, a tristeza, várias coisas ruins a gente pode usar a nosso favor. Desde que a gente tenha esse autoconhecimento, desde que a gente tenha essa informação, comece a observar as nossas escolhas, a gente começa a ter mais força do que problema, né? A gente usa tudo ao nosso favor. Então, meus amores, gratidão pela participação de vocês. Eu sei que ainda tem algumas perguntas aqui, né? Mas eu preciso ir, vai estar acabando a bateria aqui, mas eu agradeço porque deu para desenvolver, deu para a gente, né, ter essa conversa, de trazer esse lugar da alegria, do cuidar da criança, de se divertir. Quem não se inscreveu no canal, vai lá no YouTube, digita Franciane Patrício, tem um canal que fala mais da criança, que fala mais sobre a relação de pai com mãe. Muitas pessoas fizeram isso e já estão super desenrolando assim, vivendo coisas que antes não era possível porque estavam presas lá na relação, tá? Se inscrevam na Semana do Resgate do Feminino, tem conteúdo lá no WhatsApp, tem a comunidade que você pode trazer a sua dúvida que talvez eu não tenha lido aqui, então lá eu respondo para você também, tá? Estou disponibilizando todos esses canais para realmente a gente fazer esse resgate interno. Tem pessoas que vão escolher sim, tem pessoas que vão escolher não, e tá tudo bem, tá tudo bem. Quem escolher sim, eu tô lá, tô aqui, tô lá disponível para contribuir com isso, tá bom, meus amores? Quarta-feira, às 13h20, eu tô aqui com atendimento gratuito. Eu vou escolher uma pessoa que tá lá na Semana do Resgate Feminino inscrita, que tá nos grupos, pra gente conversar e eu dar alguma orientação. Não é como uma consulta particular, mas já é uma consulta que contribui muito para quem participa e contribui muito para quem vê também, porque as questões de uma pessoa às vezes pode ter a ver com as questões que você está passando na sua vida. Então, o objetivo de fazer online é exatamente esse, tá? Para que assim, através de uma história, a gente ajude muitas outras mulheres. Contribua, né? Ninguém ajuda ninguém, a gente contribui, a gente inspira. Vanessa, as escolhas da minha mãe inconscientemente interferiram inconscientemente sobre a minha pessoa. Sim, totalmente, Vanessa. Até que você assuma as responsabilidades sobre as suas escolhas e comece a ressignificar isso para fazer novas escolhas. Perfeita a sua pergunta. Muita gente vai se agarrar nas escolhas mal feitas do passado e aí vai ficar usando isso como desculpa em bengala a vida inteira para sofrer. Então, bora ressignificar, usar isso como força para ir para a vida e fazer o que a gente tem que fazer, tá bom? Sintam-se abraçadas, um beijo enorme e aguardo vocês lá na Semana do Resgate Feminino, nos grupos e também na comunidade. Beijo, fui!